Bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. Glórias a Deus, aleluia, meu irmão. Paz do Senhor, glórias a Deus. Estamos aqui mais uma vez, fazendo uma reflexão da parte do Senhor, ministrando uma palavra de poder, de restauração, de renovo, de ânimo, de vida, né? De certeza, de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção, aleluia. A fé é a certeza das coisas que se espera, convicção. Porque Deus não é Deus de si. Deus, quando se trata de Deus, é Deus de quando? Ele é eterno. Então, quando é que ele vai fazer? Quando é que ele vai agir? Porque não é se ele pode. Se é se esse povo, aí nós é se. Se. Com Deus é. Então, na reflexão que trazemos para a gente nessa noite, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto. Então se dizia entre as nações, povo das outras nações, tudo dizendo, né? Grandes coisas fez o Senhor a quem a estes. Grandes coisas fez o Senhor por quem? Por nós. Por nós. Por isso estamos alegados, pastor. O senhor está lendo um salmo que é lá do cativeiro. Esse salmo é assim, fala do cativeiro. Amigo, até entendo que realmente esse salmo fala do cativeiro, né? Apesar do 136, 131 ser antes do salmo 126. Mas a grande questão é que no ano 700 a.C., quando esse salmo foi lido, não quer dizer que ele tenha sido escrito nessa época, mas diz que talvez se aplicasse 700 anos antes de Cristo, tá? Senaqueribe. Levanta e zomba dos inimigos enquanto ele foge. Não foi contra ti que despenhou, levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E farei voltar por onde veio contra ti nenhuma flecha. Então contra o rei Ezequias, Senaqueribe não venceu. E a boca, então poderia, mas do jeito que o Salmo está escrito, o homem de Deus que escreveu o Salmo falava de uma coisa que ia acontecer 400 anos antes de Cristo. Então pelo menos 300 anos depois desse fato de Senaqueribe. E ele narra as falas. Então se era aplicável para aquele povo, querido, é aplicável para mim e para você. O cuidado de Deus, a vitória de Deus, prevaleceremos, sairemos dessa situação de cativeiro, sairemos dessa situação de opressão, de dificuldade, de aprisionamento, de falta de expectativa. Deus é, porque quando o Filho liberta, verdadeiramente nós seremos livres em Cristo. Temos fé propositada, Deus tem nos guardado. Deus tem nos protegido, tem guardado nossa vida com um propósito específico. Que propósito? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, quando o Senhor nos tirou, Ele narra as falas, Ele diz o que é que a gente vai trazer. Estavam como que sonham. A gente tem visto, né? As pessoas, por assistir determinadas redes, antigamente, eu sou do tempo que tinha inapropriado para 14 anos, 16 anos, 18 anos. Tem umas 2 redes de televisão no Brasil que devia ser inapropriado para qualquer pessoa que esteja vivo.
Agora, quando a alma estiver morta, pode assistir mesmo, porque sua alma já está morta mesmo. Então, mas se você tiver o desejo que sua alma tenha vida, não assista aquela rede de TV, não. Vá ouvir a palavra de Deus, vá se aproximar de Jesus e acenda a chama da presença de Deus no seu coração, porque os comunistas, né, eles é terrível, né? Eles fizeram esse cativeiro todo e do mesmo jeito que esse povo ficou aprisionado, sem certeza, sem expectativa, sem esperança, escutando só que o Salmo 137 diz: canta aí, você não canta mais não, nunca mais você vai cantar. Aí as harpas de pendurada no salgueiro, lá no rio da Babilônia, esse salmo fala disso. E Deus vai dizendo: vai ter canto sim, e não vão cantar triste não vai ser lamento, vai ser cântico de júbilo, de alegria. Deus, na presença do Senhor, todos cantam, saltam, até as pedras saltam de alegria. Haverá canto, haverá alegria, né? E nós temos isso pela fé, a certeza, a nossa esperança. Alguns profetas viram o cativeiro, né? Alguns profetas previram o cativeiro. Esse salmista, como Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele prevê o que vem depois do cativeiro. E ele está dizendo que está na hora de voltar a sonhar. Está na hora de voltar a sonhar. Não é a hora de pesadelo. Pesadelo a gente já está terminando de ultrapassar agora. A vitória está chegando em nome de Jesus. Está na hora de voltar a sonhar. Eu tenho visto colegas de ministério. Porque agora vai ser no seu... Meu amigo, o mesmo Deus que fez milagre a vida inteira na minha e na tua vida. Tem um texto que eu li essa semana, um texto muito corriqueiro, mas me surpreendeu, que diz: você está tentando diminuir o meu braço? Olha que coisa. Então, por acaso, que tem outro que diz: o meu braço encurtou, né? Mas às vezes a gente quer diminuir o braço de Deus, não pode. Ele é poderoso, é grande, é maravilhoso, né? Ele diz: a boca vai estar cheia e trazendo molhos. Já viu o cara sair de cativeiro trazendo molhos, querido? Se traz molho quando se vai na casa da moeda, sei lá, e ganha o direito de trazer um molho. Aí você sai com molhos, claro. Você nem se dá um dinheiro lá, não sei como é. Mas um presidente dá um grande prêmio, sei lá, alguém. Aí tá. Mas a pessoa saindo do cativeiro vem trazendo suas feridas, suas lamentações, a não ser que saia com Deus. Tem entrado debaixo do cuidado de Deus, aí vai atravessar o cativeiro, vai sair, e não vai sair de qualquer maneira não, vai sair saindo, sonhando. Sonhando o quê? Projetando coisas boas, eu acredito, continuo sonhando. Projetando, porque vou trazer meus molhos. Quem sonha, sonha acreditando no futuro. Prevendo o futuro. Eu no princípio dessa pandemia, eu sou muito prudente para você. Desde de novo, eu sempre fui muito prudente. Eu sou o homem da casa desde os 14 anos. E trabalho desde os 12, eu acho. Com 16 eu comprei um carro. Mas você vem de família abastada? Eu morava numa casa compensada, minha mãe. Deus tem plano. E Deus faz. Em Hebreus capítulo 11 fala de Noé. Quando Noé começou a fazer a arca, demorou, querido. Quando essa pandemia começou, eu disse, minha esposa, e fiz uma feira, calculando aí uns 40 dias, 50. Sem ninguém botar o pé em canto nenhum, porque eu imaginei que nesse tempo, que nunca tinha se visto algo semelhante na Terra. Mas passou 40, passou 50, 60, 80, estamos para 5 meses aqui trancados dentro de casa. Deus proveu de tudo. Né? Até agora, graças até aqui, tem nos ajudado em muito, Senhor. Principalmente com a vida e a saúde. Abençoa minha casa. Está chegando um novo bebê. Olha que maravilha.
coisas lindas Papai do Céu tem feito, né? E Noé se preparou, mas demorou. Mas o que foi que aconteceu? Porque ele se preparou com fé, salvou a família todinha. Salvou a família. Hebreus capítulo 11. Se preparou para o futuro. Projetou para o futuro. Todo mundo dizendo, você é um tolo, o que você está fazendo? Que vai chover, o que é chuva? Primeiro você vai ter que explicar o que é chuva. Por quê? Porque não havia chuva. Você sabia disso? Vai chover. E vai chover muito. E quando choveu, choveu mesmo. Mas Noé e a casa dele foi salva. Ezequiel, capítulo 40, versículo 1, diz que no ano 25 do cativeiro, Deus levou ele ao futuro. Levou ele a um sonhar vivo, um sonhar acordado. E ele vê que haverá um futuro prometido. Ele vê que o que Deus tem reservado pós-cativeiro vai ser maravilhoso. E na hora que ele está narrando, as pessoas que estão no cativeiro acreditam nele? Não, porque está atravessando o cativeiro, pode ser, pode não ser. Só que não tinha mais para onde descer, né? Já tinha chegado no mais baixo que podia descer. Mais profundo que podia descer. Perdeu dignidade, nome, nação, bens, liberdade, direito próprio, ir e vir, não tinha mais nada. Deus diz, não, vai ter sim, vai ter como? Vai ter, vai sair do cativeiro, vai voltar para Sião. Sião representa a alegria do Senhor. Vai voltar para Sião e vamos voltar a sonhar. Sonhar o quê? Projetar. Vimos até bem recente, não sei se vai haver um novo entendimento na Terra, mas as projeções eram muito pessoais. Não era em direção ao reino, não. Os sermões internéticos, todos eles eram do homem para o homem, em função do homem, pela obrigação de Deus fazer. Que Deus tenha misericórdia de falar isso, mas esse era o propósito. Um Deus... É porque até é ruim da gente falar isso, mas é como se tivesse um Deus como se fosse o serviço do Senhor, uma máquina de shopping. Você chega lá, bota lá a sua moeda, quero meu refrigerante, quero minha barra de chocolate. Buscar primeiro do reino de Deus e a justiça de Deus. Aí depois disso, todas essas outras coisas serão dadas, não, será acrescentada com muito, trazendo consigo seus feixes, com a boca cheia de riso, com a língua cheia de cântico. E o povo vai dizer o que de você? Como Deus tem abençoado essa irmã, esse irmão. Olha, lembro. Menino. Quem fez isso? O Deus dela. Você pode dar glória a Deus por isso? Estávamos como os que sonham. Então o salmista aqui, ele narra as vozes. O profeta, ele vê o futuro. O salmista aqui, ele já narra o que é que o cara vai dizer. Eu estou como esses aqui, já narrando o que é que nós vamos dizer. Vamos dizer, o Senhor é grande, o Senhor fez, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele guardou minha casa, Ele me abençoou, Ele está renovando tudo novamente. As coisas, a glória da segunda casa está sendo muito maior. Deus está fazendo coisas grandes, maravilhosas. Provérbios 29, 18 diz que quem não sonha... Provérbio 29... Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa profecia, não havendo projeção, não havendo outras versões, sonhos, depende da versão, da interpretação hebraica do que está lá. Numa versão que nós vimos, diz que o povo que não tiver sonhos de projeção, ele perece. Então, vamos ter projeção, vamos sonhar, vamos acreditar. Vai ter, em nome de Jesus. Vamos declarar.
Não aquela confissão positiva, Deus vai ter que fazer. Não, eu creio que Ele é suficiente, grande, misericordioso, é tanto que nos guardou. Vamos cantar o melhor, né? Você sabe que hora foi que chegou o vinho novo? Foi quando o velho acabou. Você tem, né, ligado a esse detalhe? Quando acabou o vinho velho, aí chegou o vinho novo. O melhor vinho. Quem disse isso foi o profissional lá. Se fosse na linguagem de hoje, seria um enólogo. O melhor vinho. Depois que o vinho acabou. Depois que vier a ausência, que a adversidade, o cativeiro, a prova, vem o vinho novo em nome de Jesus. Acreditar, né? Que seremos referência de Deus para as nações. Nós seremos referência de Deus. A Terra chegou ao número terrível de 700 mil. Não gosto de acompanhar essas coisas, apenas foi abrir um noticiário no celular e estava esse marco hoje. Mas eu estou aqui para a glória de Deus, enchendo minha boca de riso da palavra de Deus, e você aí enchendo sua boca de riso, de felicidade, ouvindo a palavra de Deus. Porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Então há tempo de chorar, há tempo de semear, né? O Salmo diz, né? Mas há tempo de vir os feixes da bênção de Deus. Essa pandemia fechou muita coisa, né? Fechou loja, fechou shopping, mas não pôde fechar a janela do céu. Não pode fechar as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Só finalizando. Isaías capítulo 14, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Essa é aquela versão pentecostal, tem acho que 20 anos que eu uso dentro do carro. Como eu não estou andando agora no carro, ela anda comigo aqui. E quando eu vou rememorar a Bíblia, eu só sei rememorar nessa versão aqui, porque são 20 anos, pelo menos, que eu prego só na pentecostal. Já andei com Shed, já andei com algumas outras versões, mas essa aqui são 20 anos pregando com essa versão. É a melhor? Não, é porque eu me acostumei com essa, não sei se é a palavra de Deus, como toda a Bíblia é a santa palavra de Deus, né? Então, Isaías 14 diz porque o limite de Deus é esse. 2 Reis 14, 27 fala a respeito de Jeroboão. Às vezes a gente tem encolhido os limites de Deus dentro da nossa vida, até chegar ao ponto de chegar ao cativeiro. Aí a gente vai e expande os limites de Deus. Senhor, essa casa é tua. Primeira providência, quando começou essa pandemia, fui lá um dia e disse, pai, cada milímetro dessa casa aqui, pelas telhas, por debaixo, pela alicerce, é tudo teu. Minha casa, minha família, é tudo teu. Aquele limite teu. Guarda-nos, ó Deus, e Deus tem guardado. Jesus é bom, glória a Deus por isso. Jesus tem nos guardado. Né? São limites. Então, Jeroboão, ele restabeleceu os limites, né? E quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, amados, Deus usa qualquer coisa que Ele quiser para nos abençoar. Eu preguei recentemente, Deus não podia ter enviado uma pomba para alimentar Elias. Todo sermão agora eu falo de Elias, porque o nosso bebê, nós, com a graça de Deus, vamos chamá-lo de Elias Levi. O nome dele é Elias Levi. Então agora todo sermão meu eu falo de Elias. Eu fico feliz agora, nunca me passou da cabeça. Já estão, né, cabelo branquinho,
os poucos que tem, o resto careca. E Deus me presentear com um novo filho, Elias Levi. Glória seja dada ao nome do Senhor. E por que é que Deus usou o corvo? O corvo vinha machucando, bicando o pão dele. O corvo não é um animal muito puro não, sabe? O corvo, lá naqueles países que tem, seria para nós como uma ave que nós temos no Brasil. Uma ave impura. Mas quando Deus quer, Deus usa qualquer coisa que Ele queira para nos abençoar e chega como bênção. E vinha água da boa, vinha pão do bom. E quando ele se alimentava daquele pão, cada vez o pão era tão forte que ele correu assim sem parar dias. Não posso precisar agora no meu correr na mente se foi 30, 60 dias. Dias. Pão. Saiu do cativeiro e já encheu de vigor, de alegria, né? Então, quando Deus quer, aqueles que estão alinhados à vontade de Deus, né? Jó capítulo 37, versículo 12. Estou terminando. (37:12). Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitando. Está falando da palavra. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Ele vem falando da palavra de Deus, né? Jó capítulo 37, 12 e 13. Seja para a correção, ou para a terra, ou para a beneficência, que a faça vir. Tudo está no controle de Deus. Tudo está sob o domínio, os propósitos e a vontade de Deus. E pela sua palavra tudo muda. E essa situação vai mudar em nome de Jesus. O poder de Deus vai restabelecer e trazer riso, gozo, feixes. E que a palavra de Deus produza novos sonhos para o teu coração, em nome de Jesus. Uma música, só sabia ela em espanhol, então eu traduzi meio que dentro do meu conhecimento um pouco de espanhol, mas em português é assim: como agradecer a Deus o que Ele fez por mim, coisas maravilhosas, o seu amor sem fim, as mãos de milhões de anjos, não pode expressar a minha gratidão, tudo que sou e o que eu anelo ser, tudo devo a Ele. A Deus seja a glória. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.